No ar, o Donos da Bola, muito boa tarde para você. O Internacional enfrenta hoje o Santos e que jogo importante no Beira-Rio depois da vitória de ontem do Palmeiras por 2-1 contra o Ceará em São Paulo, no estádio do Pacaembu, colocando o Internacional numa distância de 6 pontos do líder Palmeiras, o Inter precisando muito desta vitória. Também vamos falar do Grêmio pela Libertadores da América, o Grêmio que já está na Argentina, teremos informações direto de Buenos Aires com o Grêmio que enfrenta o River Plate. Vamos de cara chamar o nosso repórter Marcelo Salzano, que está na concentração do Internacional e os preparativos do Inter para esse grande jogo de hoje à noite. Boa tarde, Salzano. Tudo bem, Caco? Muito boa tarde para você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu falo aqui da concentração do Internacional no bairro Higienópolis. O jogo logo mais contra o Santos, às 8 horas da noite no estádio Beira-Rio. O Inter busca a vitória para retomar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e assim seguir a caça ao líder Palmeiras na competição. Na sequência, Caco, vamos projetar este time do técnico Odair Hellmann para o duelo diante do Peixe. Legal, daqui a pouco então Marcelo Salzano volta ao vivo da concentração do Internacional. Nossa bancada hoje tem aqui, boa tarde, Cris Bart, Glauco Paza e a Cris trazendo as mensagens do WhatsApp também aqui hoje dentro do estúdio, interagindo com o pessoal direto. Desci. Desceu. Desci, tô aqui coladinho com você e, claro, no nosso WhatsApp, mande a sua mensagem pra gente, mande seu vídeo, participe da nossa resenha, tá liberado, viu? 51 99224 1220, eu tô online com o nosso telespectador. Glauco Paza, a semana começa quente para a dupla Grenal Internacional em campo hoje e o Grêmio nessa semifinal de Libertadores. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Cris. Boa tarde. Prazer estar aqui de novo. Olha, dá para dizer em relação ao Grêmio que vai jogar naquela expressão dos argentinos, jogar a morrer, porque trazer um bom resultado é fundamental. E no caso do Internacional, bom, vencer era obrigação. Agora virou mais que obrigação, imagina. Com essa vitória do Palmeiras, né? Poxa, é só olhar a tabela, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Tem também os gols do Grêmio e América Mineiro, mas a gente está muito focado mais, claro, como torcedor na Libertadores. E o Internacional é o único campeão brasileiro invicto, foi em 79. E este ano briga pelo título e de ainda não perder dentro de casa, né? Ele briga pelo título e ainda não perdeu dentro de casa. A força da torcida está jogando junto com o time para defender esta marca vitoriosa. Invencibilidade. Essa é a maior virtude de todo campeão. Mas quando se fala em futebol, as derrotas fazem parte dos títulos. Desde 2003, quando o campeonato passou a ser disputado por pontos corridos, nenhum campeão passou ileso pelo Brasileirão. Todos acumularam derrotas, mesmo dentro de casa. Sobre ser campeão invicto, o Internacional conhece muito bem. O time gaúcho é o único clube do Brasil a conquistar essa façanha. Lá em 1979, época do tricampeonato. Mas hoje o Inter quer repetir o feito. O único invicto em casa em 2018 conta com a força do estádio Beira-Rio para levar o tetra. No seu estádio, até agora, em 14 partidas, o Colorado ganhou 11 e empatou 3. O novo Beira-Rio tem sido o cenário desta história. E o protagonista está de volta, D'Alessandro. Os torcedores bateram um recorde de público na última partida contra o São Paulo. 45.263 testemunhas assistiram ao argentino voltar à titularidade da equipe. Dali também é o artilheiro do novo Beira-Rio, com 23 gols marcados. É emocionante. Que são coisas que a gente consegue e a gente não toma a dimensão do que acontece. E já que ser campeão significa lutar até o fim pelos objetivos, para que venha o título, o Inter, além dos 4 jogos como visitante, tem 5 confrontos em casa. O primeiro hoje, contra o Santos. Mas vencer não basta. O Colorado também precisa secar o Palmeiras, líder do campeonato. Afinal, não é tão simples assim chegar no topo do pódio. Não é tarefa fácil para o Internacional, até porque o Palmeiras já ganhou e tem um jogo depois contra o Flamengo na próxima rodada. Aí sim o Inter pode ter expectativa, mas primeiro tem que fazer a sua parte hoje à noite. Nós vamos voltar à concentração do Internacional.
Marcelo Salzano está lá no hotel do Internacional da Concentração e prometeu que ia dar a provável escalação do Internacional, o time, o que temos de projeção para o jogo desta noite, Salzano. Bom, Caco, o jogo logo mais contra o Santos, 8 horas da noite no estádio Beira-Rio. O Inter, nesse momento, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com 56 pontos, busca a vitória para retomar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e, por consequência, seguir a caça ao líder Palmeiras na competição. O técnico Odair Hellmann vai ter um retorno importante na zaga. Falo do zagueiro para a Chapecoense. Estamos com um problema ali no sinal do Marcelo Salzano. Daqui a pouco ele volta para dar o time. Mas deu para ver que é o Rodrigo Moledo. Quem não sabe, então fique sabendo. Rodrigo Moledo é o grande reforço, é o cara que volta. E eu estou olhando aqui a tabela sobre esse negócio de não desistir. Não dá para desistir, né? Tudo bem, o Palmeiras está 6 pontos à frente, mas sabe quem é o vice? Flamengo. Flamengo que há poucos dias eu achava que não tinha mais grandes pretensões. E o Flamengo, com o efeito do Dorival Júnior, está ali já a 2 pontos na frente do Internacional. Então não dá para desistir. É claro que a distância do Palmeiras é grande, mas o Inter tem que pensar, no mínimo, uma classificação direta para a Libertadores, e isso significa vencer os jogos em casa. A gente já viu a força do Beira-Rio aí, e eu acho que tem um outro fator que é bem interessante, que é o Santos, de repente, deixar o Internacional jogar. Porque o Inter, tradicionalmente, tem problema para jogar contra adversário fechado. Exatamente. E o Santos do Cuca é outro Santos. É um Santos que defende, mas também gosta de jogar. Do meio campo para frente, o Santos é muito ágil, muito veloz e tem o artilheiro Gabigol do campeonato. Mas que bom que volta o Moledo. Com a reportagem da Cris ali, a gente também esses dias viu a relação da defesa do Inter com o Vitor Cuesta e Moledo. A defesa é outra coisa, ainda mais porque tem o Rodrigo Dourado ali na frente, está o Edenilson. O meio-campo está todo completo. O que muda um pouco é a peça que, para mim, mudou o time do Inter de novo. O D'Alessandro ter voltado ao time do Inter, né, Glauco e Cris, voltou a ter articulação. Jogada para que os atacantes, como o Damião, comecem a aparecer mais na frente. Porque o Inter não tinha grandes problemas na defesa, mesmo não tendo o Rodrigo Moledo. É um time que se segura muito bem. Aliás, é uma das primeiras coisas que o Odair fez, foi o seguinte, o time não pode tomar gol. Depois que acertar lá atrás, vamos especular na frente. É um time pragmático, o time do Internacional. Foi isso que ele falou sempre. E o Inter está conseguindo isso, com ou sem Moledo. Agora, a questão da articulação, como você falou, o D'Alessandro é um reforço e um baita reforço. E o único desfalque, então, é o William Potker, mas tem voltando o Rossi, né? Então, de certa forma, o Internacional tem uma opção, o Rossi de velocidade para segundo tempo. O Internacional tem jogadores à disposição para fazer um jogo de exceção de novo, de superação. O que tem marcado o Internacional, Glauco e Cris, é a questão da garra, nessa questão do torcedor jogando junto com o time. Até mesmo quando o Inter tem dificuldade técnica no jogo, ele consegue, com a força da torcida, passar por cima dos adversários. Venceu alguns jogos no final, quase no tempo extra, mas a torcida nunca desistiu, né? Essa é uma justiça que tem que ser feita. O torcedor, mesmo vendo que o time não estava bem, não teve aquela vaia, teve aquele apoio sempre, e isso surtiu efeito, porque o Inter venceu alguns jogos, inclusive já no tempo extra. E um time que começou o Brasileirão totalmente desacreditado e usou dessa garra e dessa força da torcida, e hoje está aí, quem diria, brigando por um título. Ainda briga, né, pelo título, cara. Pois é. Vamos voltar então a falar com o Salzano. Ele estava dando o time, né? Estava praticamente definindo o time do Internacional, as opções, a gente falou alguma coisa sobre isso. Vamos voltar então, sinal melhor lá do hotel do Internacional, agora pelo lado de fora, na rua aí do bairro Higienópolis. Fala pra gente, Salzano, que time joga hoje do Inter, o provável Colorado, para enfrentar o Santos? Um problema, mais uma vez, estamos com um problema de sinal. O velho problema da internet. A internet. Para quem não sabe, isso é transmissão internet, pode acontecer em qualquer lugar, né? Depende do sinal de telefone também. Né? Então a gente 3G, não está 4G. tão bem assim como algumas pessoas falam. A internet de vez em quando é desfalque. É verdade, a gente tem aí, né, Rebeca, a gente pode chamar a fala do zagueiro do Internacional, do Rodrigo Moledo. Então a gente vai ouvir o que o Rodrigo Moledo tem a dizer desse jogo, ele que está voltando para este jogo contra o Santos. Vamos acompanhar. A gente sabe da qualidade do Santos, da força do ataque deles também. Já enfrentamos o Santos uma vez no primeiro turno, né? Então já conhecemos os jogadores também. E são jogadores velozes, então a gente tem que estar atento, tem que estar bem postado.
E se Deus quiser, a gente vai fazer um grande jogo e com a força da nossa torcida também vamos conseguir os 3 pontos. Tá aí o Rodrigo Moledo, então zagueiro do Internacional que volta com muita força, muito vigor. É um zagueiro que até aquilo que a Cris falava, não se acreditava muito no Inter, porque no elenco tinha jogadores que num passado recente não tinham ido muito bem. O Moledo se tinha uma desconfiança e ele está jogando demais, é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro hoje ao lado do Vitor Cuesta. E quantas vezes se falou, Caco, de um defeito, entre aspas, do Internacional, de trazer, de repatriar jogadores, né? O Moledo passou outras vezes, inclusive se recuperou de lesão no Internacional, e algumas pessoas, quando o Inter trouxe, talvez eu possa me incluir nisso aí, poxa, mas o Inter sempre vai buscar jogadores que já estavam no clube, e nessa questão de repatriar, eu acho que uma grande parte deles não surte efeito, não dá resultado. Mas o Moledo está realmente queimando a minha língua, é aquela dupla famosa morde-a-sopra, né, ele e o Cuesta, que o Cuesta tem um pouco mais de categoria, e esse aí eu não queria me marcando de forma alguma, viu? Esse aí para marcar, eu já olhei o campo ali, ao nível do campo, os jogos, ele é complicado de enfrentar o Moledo, viu? É chato. Mas olha só, Glauco. Tem mensagem, né? E Caco, o nosso telespectador entra na resenha aqui dos Donos da Bola. Solta aí o vídeo. Vamos ver quem mandou vídeo pra gente e qual é a dúvida, sugestão, opinião. Roda aí. Aí, galera do Donos da Bola, só espero que na segunda-feira, se o Inter fizer um gol, não se retranque, não volte para trás como sempre fazem, para logo em seguida tomar um gol, depois ficar aquela correria para poder recuperar. Um abraço para vocês. Edgar, aqui de Passo Fundo. Passo Fundo é Inter. Obrigada, Edgar, toda a nossa audiência aí em Passo Fundo, e é isso que tu estava falando, né, Glauco? Esse é um defeito que o Internacional apresenta ainda, apesar de passar o tempo. Quando faz o gol, né? Faz o gol e vem para trás. Segundo o Odair, não é ordem, é uma questão que o próprio time, não sei se animicamente já se retrai um pouco. Se fica aquela questão de, não, vamos voltar e depois a gente tenta especular, que é uma coisa bem do Internacional, como eu falei, é um time pragmático. Só que o torcedor não merece isso, morre do coração. A qualquer momento você vê que pode acontecer o gol, né? Quem está preocupado também é o torcedor do Grêmio, né? Porque o Grêmio já está em Buenos Aires, mas menos mal que o Luan está em Buenos Aires e o Everton aqui não foi. Então a seguir tem a festa da torcida, o embarque tricolor e a chegada do Grêmio na Argentina. Todo mundo motivado, o próprio Luan também está motivado para nos ajudar, então acho que está todo mundo com um espírito para vencer, para vir para cá fazer um grande jogo e levar um grande resultado ao Porto Alegre, que é mais importante. O Grêmio treinou nesse domingo em Porto Alegre e já embarcou para a Argentina. E foi uma bonita festa na saída do torcedor do Grêmio em Porto Alegre. Quem acompanhou a festa da torcida foi o repórter Matheus Dávila. Esses gremistas tinham apenas um objetivo: incentivar a delegação que embarcou na noite de domingo para Buenos Aires. Talvez a gente não mate ainda a classificação lá, mas na Arena com certeza. 1-0 para nós lá tá bom, pra gente chegar aqui e fazer mais um na Arena. Se depender da confiança deles, o River Plate que se prepare, porque o Grêmio voltará com o resultado positivo da Argentina. Mas antes do embarque, Renato comandou o treinamento assim, fechado. O treinador tem ausências importantes na equipe e um desafio gigante pela frente. Todo mundo motivado, o próprio Luan também está motivado para nos ajudar, então acho que está todo mundo com um espírito para vencer, para vir para cá fazer um grande jogo e levar um grande resultado ao Porto Alegre, que é mais importante. Encarar o River sem Everton, com a indefinição de Luan, com dúvidas no time. Tarefa árdua, só que os tricolores possuem uma meta: manter o retrospecto favorável contra os argentinos. Já são 6 enfrentamentos em 2018, 2 classificações, uma contra o Estudiantes, a outra contra o Atlético Tucumã, ambas na Libertadores da América. Teve ainda o título contra o Independiente na Recopa Sul-Americana, lembranças que precisam ser levadas para campo no próximo jogo.
o espírito da torcida tá levando junto, não importa quem entrar, acho que todo mundo tá preparado para dar o seu melhor. E acredito que também na força do Renato, que o Renato, como nosso maior ídolo aí, tem uma carta na manga que vai poder nos ajudar aí. Foi assim que partiu o Grêmio. Apoiado pelo torcedor, segurando firme a taça para não deixar a América sair de Porto Alegre. Alô, pessoal do Donos da Bola, aquele abraço, meu Rio Grande. Estamos aqui na Argentina e o Grêmio também. O Grêmio chegou com Luan na bagagem, exatamente, depois do técnico Renato Portaluppi ter dito que nem ele, nem Everton Cebolinha, os dois viajariam para cá, esperados para o jogo de volta em Porto Alegre, dessa semifinal da Libertadores. De última hora, o camisa 7 embarcou com a sua fascite plantar. Ele fará testes para ver se tem condições de jogo. A gente vê a chegada da delegação aqui no hotel por volta das 11h30 da noite deste domingo. Quando passa o Jeromel na sequência, a gente vê o Luan, né, com o bonezinho, tentando esconder o rosto, mas ele está confirmado junto com a delegação. Resta saber se ele vai para o jogo. É uma esperança nesse time, ainda com desfalques, mas também com retornos. O goleiro Marcelo Groy, o lateral esquerdo Bruno Cortez, o zagueiro Walter Kahneman, a defesa titular, né? E o Bruno Cortez, quem conversou conosco sobre essa partida difícil e importante contra um adversário de peso, o River Plate. Fala, Bruno Cortez. River, a gente sabe que é uma equipe de muita qualidade, tem um excelente treinador, estão bem, então vai ser um grande duelo. A nossa equipe também está bem, está preparada, está todo mundo preparado para a guerra. O Grêmio que nesta segunda-feira realiza um treinamento na parte da tarde na Casa Marija, o centro de treinamentos do Boca Juniors, e aí sim na terça-feira encara o River Plate, que perdeu a invencibilidade na sexta-feira para o Colón de Santa Fé, depois de 32 partidas sem perder. Vinha desde fevereiro essa invencibilidade do técnico Marcelo Gallardo, mas o time reserva, né? Porque o foco mesmo estava nesse confronto contra o Grêmio. Grande duelo, Libertadores da América, semifinal da Libertadores. E a gente vai acompanhar tudo por aqui. Volto com vocês aí no estúdio. Aquele abraço. Glauco Pazza, o Grêmio com o Luan. Olha, eu confesso que eu fiquei aliviado, porque o Renato, não sei se foi Miguel aquilo, né, Cris? Luan e Everton não viajam. Aí foi um deu choque. Foi um choque. Foi um choque. Chega de choque, Renato. Que choque, né? Uma coisa boa é o seguinte, cara. O Luan, se não tivesse as mínimas condições, não viajaria. Não iria. Não iria. Então, o que ele tem? Esse problema da fascite plantar é crônico. É uma coisa que, de repente, com uma injeção, com alguma coisa assim, ele até pode ir pro jogo. Num momento como esse, por isso que eu falei antes que o Grêmio vai jogar a morrer, o Luan pode ser fundamental, já que o Grêmio, inclusive, não tem o Everton. Então, dependendo das condições, é claro que se o jogador referidor mesmo, o Grêmio vai, de repente, poupá-lo para a volta. Mas ele tem certas condições de ainda estar em campo. É uma excelente notícia para o Grêmio. E a lesão, né, do Luan é uma que dá para arriscar, a gente não sendo médico, mas como ela não é muscular, ele não vai, é muito difícil que ele piore ela para o segundo jogo. Ele vai saber isso. Já do Everton pode tirar ele até no final do ano. Pode piorar. O Luan é 8/80. Ou ele não consegue botar o pé direito no chão, ou ele vai pro jogo. Entendeu? Inclusive, o médico do Grêmio disse, depois que abriu, que a recuperação seria até mais fácil do que antes, quando ela estava naquela situação ali. Para recuperar mesmo só parando, o que não é o caso. Né? Hoje está corrido aqui, Glauco. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem a prancheta do Bagé analisando D'Alessandro, a movimentação dele no time do Internacional e mais Grêmio, claro. Te liga aí na prancheta do Bagé, hoje com o posicionamento do D'Alessandro, quase falei capitão, capitão é o Dourado, no time do Internacional. Na prancheta de hoje do Internacional, quero falar sobre D'Alessandro, que está retornando à titularidade no Internacional. Vamos para a prancheta? No jogo contra o São Paulo, rodada passada do Campeonato Brasileiro, o técnico Odair Hellmann acabou escalando o D'Alessandro. E o D'Alessandro, num primeiro momento, jogou numa linha de volantes. E isso acabou, de certa forma, prejudicando o desempenho do gringo. Afinal de contas, ele não tem mais a vitalidade necessária para efetivar a recomposição de marcação e, principalmente, D'Alessandro sempre rendeu muito mais no Internacional quando jogou de forma lateralizada. E a gente pode acompanhar na tela, tanto pela esquerda quanto principalmente pelo lado direito, ele acaba rendendo mais, porque ele dá a opção para jogar próximo do lateral e para jogar também principalmente em direção
ao centro do campo, onde o D'Alessandro tem a qualidade do drible e principalmente a qualidade do toque de bola, do passe preciso. Portanto, D'Alessandro tem lugar no time do Internacional? Na minha opinião, sim, porque com D'Alessandro foi muito mais o futebol do Nico Lopes, foi muito mais o futebol do Leandro Damião. Mas que fique claro, D'Alessandro muito mais, conforme a prancheta mostrou, jogando de forma lateralizada no Internacional. Muito legal, bem observado, Alex Bagé, que está sempre aqui com a prancheta do Inter e do Grêmio. Glauco Paz, a gente ficou devendo, Cris, os gols do Grêmio, né, contra o América Mineiro. Na verdade, o América Mineiro sai na frente, o gol do Juninho, e depois o Grêmio busca, numa penalidade, um empate. Esse jogo serviu, né, Glauco, para o Grêmio observar alguns jogadores. O retorno do Michel e a própria movimentação do Jean-Pierre, que acabou fazendo um gol de pênalti. Jean-Pierre, mais ou menos, a gente sabe que tem qualidade, precisa amadurecer. O Michel era uma grande dúvida pelo tempo sem jogar. E que ele deve ser um jogador à disposição do Renato lá para enfrentar o River Plate. Para mim, no time titular do Grêmio hoje, ele seria uma das peças. Mas é claro que tem essa questão da lesão, que atrapalhou muito. Mas pelo jogo, teve um desempenho razoável. A parada cobra o seu preço. Acaba comprometendo um pouco a movimentação do jogador, né? Agora, sem o Luan e sem o Everton, agora tendo o Luan, uma das alternativas que se falava era o PP. O PP eu vejo muito importante para um segundo tempo, para um momento de velocidade do Grêmio, mas num jogo cascudo como esse da Argentina, geralmente essa garotada sente muito, né? Eu acho até que se fosse um PP aqui na Arena, seria uma grande opção. PP na Argentina, eu não sei se seria não. O PP também é uma joia a ser lapidada, né? Mas tem qualidade. Tem que ter, tem muita velocidade, né? Aí o gol do Jean-Pierre, o próprio Douglas não está sendo utilizado, mas num jogo como esse, ficar no banco, estar à disposição, no jogo do River, a gente está falando, né? Contra o River na Argentina, é um jogador de muita experiência, o Douglas, né? Uma bola parada, é um cara que vê o jogo muito bem. E o Douglas tem a questão toda da renovação, que ele tem que mostrar serviço agora. Que tem a questão do custo-benefício, o Grêmio vai ou não renovar o contrato com ele. A lesão atrapalhou muito o Douglas, mas eu acho que seria até pela questão da experiência dele, uma peça importante para enfrentar o... Rapidinho, teu palpite para hoje, o Inter? 2-1. Acho que ainda sofre um gol, mas ganha. Cris, rapidinho. Eu acho que se mantém a invencibilidade no Vitória Beira-Rio. do Inter. Vitória do Internacional, 2-0, acho que está de bom tamanho, hein, para ficar em segundo. Vamos lá, a gente volta amanhã. Tchau para você.